Só um momento, gente. Sejam todas, todos e todos bem-vindos ao grupo de trabalho 6, o Avesso do Capital, engrenagens, plataformas e precarização do viver, presente no primeiro encontro nacional dos estudos interseccionais. E é com alegria que nós recebemos cada pessoa que escolheu construir esse espaço de diálogo, de reflexão e produção coletiva do conhecimento. O título desse grupo de trabalho, ele nos convida para aquilo que frequentemente permanece invisível. O avesso do capital não se revela apenas nas relações econômicas, mas nas vidas precarizadas, nos corpos descartabilizados e nas jornadas intermináveis, assim como também nas violências que são naturalizadas e nos direitos continuamente flexibilizados. E é justamente por isso que a interseccionalidade, que é a chave do nosso evento, se torna uma ferramenta política, ética e metodológica indispensável. Meu nome é Samuel Francisco Rabelo, sou professor mestre e estou aqui para mediar este grupo de trabalho, juntamente com o João Lucas, que vai estar na monitoria nos auxiliando. Uma rápida descrição: eu sou doutorando em Direitos Humanos pela Universidade Tiradentes, mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Educação pela Universidade Tiradentes, assistente social, e especialista em Gênero, Raça, Etnia e Sexualidade pela Universidade do Estado da Bahia. Minha autodescrição: eu sou um homem branco, de cabelos curtos castanhos e barba parada, estou vestindo uma camisa branca de algodão com detalhes em renda. Uso um colar marrom de corda com duas pedras, né, de olho de tigre. Estou em um ambiente interno e ao meu fundo há uma estante com livros. E é uma satisfação compartilhar essa mediação com o nosso monitor, João Lucas, e aí aqui eu convido, né, para fazer a sua breve apresentação, sua audiodescrição e explicar brevemente o suporte técnico de como vai ser realizado o nosso processo de trabalho aqui no GT. Lucas? Alô, alô. Boa tarde a todos. Eu sou o João Lucas, sou estudante de psicologia pela Universidade Federal Fluminense. Fazendo uma breve autodescrição minha, eu sou um homem branco, cabelos lisos, castanhos. Eu estou usando uma camisa branca com detalhes azuis e eu estou num fundo que está embaçado, mas que dá para ver que é uma parede verde. E eu vou estar aqui hoje na função de monitor para poder ajudar aí nos problemas técnicos e me dispor a ajudar qualquer situação, caso precisem e tenham problemas com slides, eu posso apresentar e também vou estar contabilizando o tempo de apresentação de vocês. Muito obrigado. Então, rapidamente, com relação à nossa organização, cada apresentação terá até 10 minutos para exposição, então eu peço a colaboração de todas, todos e todos, para que respeite esse tempo, garantindo que todas as pessoas inscritas disponham das mesmas condições, né, de participação. Então, nosso primeiro bloco, nós teremos dois blocos. Nosso primeiro bloco serão 4 apresentações sequenciais, e em seguida ocorrerá um debate coletivo de aproximadamente 10 a 15 minutos. No segundo bloco, teremos as apresentações restantes, com o debate final e as considerações de encerramento. E aí, ao longo desse tempo, ao longo dos debates, eu buscaria estabelecer conexões entre os trabalhos apresentados, destacando algumas tensões, contribuições, convergências, que reforçam aí o nosso diálogo interseccional e interdisciplinar. E ao final, juntamente com o Lucas, né, nosso monitor, nós iremos realizar também a avaliação acadêmica das apresentações para fins de concessão da menção honrosa, conforme os critérios estabelecidos pelo Encontro Nacional de Estudos Interseccionais. Então, rapidamente, eu vou fazer uma chamadinha para garantir que todas as pessoas estejam presentes. Lázaro, pode abrir o microfone, gente, por favor. É bom que já testa. Lázaro, eu tô te vendo, mas seu microfone eu não consigo te ouvir. Antônia Viviane, Estou aqui. e Mariana Moreira,
Ruth Oliveira ou Lurian Endos Eu. Gonzalez? Ruth, tá aqui, sou eu. Ruth, ok. Você vai apresentar sozinha, Ruth? Vou, porque o Lurian tá em Brasília, no Congresso. Ok. Larissa Figueiredo. E Bianca Miranda. Presente, tô aqui. Ok. Então, essas são as pessoas listadas aqui na nossa relação para apresentação nesse momento, nesse GT, tá? Então, nós vamos iniciar, né, o nosso GT, a versão do capital, engrenagens, plataformas e precarização do viver, e vamos iniciar, então, com o Lázaro, que tem como trabalho a temática, tem como tema de trabalho diversidade de cercadinho, interseccionalidade, o que dizem trabalhadoras pretas sobre a implementação da política de diversidade, equidade e inclusão. Lázaro, você tem 10 minutos, fica à vontade. Seu microfone, Lázaro. Podemos, então, passar para a próxima pessoa e voltamos com você. Sou eu, Samuel? É isso? O microfone está desligado também. Não Oi, te ouço. desculpa, eu estava falando com o microfone desligado. Antônia, né? Com trabalho Isso. entre o sonho e a ousadia, escrevivências e trajetórias de mulheres negras no MAS, da Universidade Estadual do Ceará. Antônia, Isso. você tem 10 minutos, fica à vontade. Tá, ok. Eu vou tentar apresentar aqui, se eu não conseguir, aí eu mando o link, tá bom? Então, boa tarde. Peço licença e a todos para apresentar esse trabalho. Esse trabalho, né, como o professor já começou a sinalizar o título. Eu sou Antônia Viviane, minha orientadora é a professora doutora Leila Passos, e eu vou apresentar um pouquinho dessa experiência, né, da escrevivência de mulheres, dessas trajetórias de mulheres negras no mestrado acadêmico de serviço social na Universidade Estadual do Ceará. E aí eu apresento inicialmente a metodologia do meu trabalho, desse trabalho especificamente, né, que já vem como no título apresentando essa característica da escrevivência e de uma pesquisa implicada justamente por ser também uma mulher negra, periférica, e as participantes também serem mulheres negras, né? Então, em razão disso, é uma pesquisa participante, implicada, né? Sem essa distanciamento do sujeito, né? Do objeto de estudo. E explanatória porque, inicialmente, os primeiros dados da minha pesquisa em relação, que é uma pesquisa para a dissertação, né, do mestrado. E aí apresenta a escrevivência como realmente essa metodologia, né, de escrita, mas também de análise das entrevistas. É um caráter qualitativo, e esse perfil da turma foi acessado através do Google Forms, um formulário onde as
As mestrandas responderam, em torno aí de 30 dias, tiveram disponível o formulário para acessar e responder um formulário de 13 perguntas. Nessas 13 perguntas divididas em 3 blocos de perfil, né? Elas se autodeclarando negra, como mulher cis e tal. E também vou apresentar um pouquinho desse perfil no final. E aí, o segundo bloco desse formulário era sobre o ingresso e o sonho realizado de acessar o mestrado acadêmico, e o terceiro bloco era sobre os desafios do primeiro semestre, né, na graduação. Aí eu trago depois no trabalho um pouquinho da discussão, né, dessas epistemologias dissidentes, a partir do conceito de epistemicídio de Sueli Carneiro, né, que vem trabalhando, trazendo, né, que os nossos corpos foram silenciados, nossos saberes foram silenciados, mas mesmo assim resistimos, né, nessa ousadia de ser e escrever a nossa história. Aí depois veio também colocando um pouquinho trazendo a interseccionalidade, né, mas a partir de Patrícia Hill Collins, onde ela vai realmente nos ajudar a entender esse conceito a partir de matrizes de opressões que não se sobrepõem uma à outra, né? Mas ela se intersecciona no sujeito, no indivíduo, onde esse corpo da mulher negra vai ser realmente a que vai sofrer mais intersecções. E aí, depois vem conversando um pouquinho com Nilma Lino Gomes, né, que ela vai falar um pouquinho sobre o movimento negro, e aí essa importância da educação formal, né, para a nossa população, para o povo negro, especialmente quando é para conquistar os direitos, né, os nossos direitos, em especial aí todos os direitos que hoje a gente consegue ter, e quem faz hoje essa diferença, né, nos bancos da universidade, principalmente a questão, a lei de cotas. E aí trago também um pouquinho da nossa, do serviço social, né, de alguns autores do serviço social, que vão discutir como essa profissão vai ser reconceituada, né, dentro de um novo olhar, uma nova perspectiva, não mais da fenomenologia, nem do positivismo, mas, assim, do materialismo histórico dialético, né? E aí, para pensar e para ver as realidades de desigualdades da América Latina. E depois eu venho apresentando um pouquinho, né, do formulário, do que as entrevistadas escreveram, né, e relataram sobre como foi essa experiência desse sonho ser realizado, né, e os desafios do primeiro semestre. E aí eu já falo, né, trazendo um pouquinho da biografia, um pouquinho como essas mulheres se autodeparam, e depois elas trazem, né, nesses relatos que elas são pioneiras, né, nessa questão de acessar o ensino superior, e vista de suas mães, avós e tias, não teria nem o ensino básico. Então, é uma realidade que elas vão destacar, também vão falar dessa dificuldade de se reconhecer dentro desse espaço, que ainda, por algumas condições, tanto de pessoais, né, acadêmicas e questões mesmo de sobrevivência, acaba afetando, né, tanto a psíquico como também a crise de pertencimento dentro do mestrado. E aí elas trazem muito forte esse relato do medo, né, do medo constante de não conseguir as exigências produtivas da pós-graduação, né, em contraponto com as demandas pessoais que elas têm, principalmente de cuidado, de questão de filhos, e também em relação mesmo própria de se auto, né, se sentir capaz de estar ali naquele espaço produzindo. E aí agora eu trago um pouquinho desse perfil desse grupo, que são de três mulheres, um homem e 3 mulheres brancas, 11, né, dessas pós-graduandas responderam à pesquisa, uma não respondeu e a outra sou eu, a pesquisadora.
5 delas são as primeiras da família a chegarem no mestrado acadêmico. 6 delas são de outra cidade, estado ou país, né? Que também o mestrado tem essa característica de pessoas que não são da cidade. E, mais uma vez, né? Todas se declaram como não imaginando que alcançaria esse objetivo, né? Chegar ao mestrado. Aqui eu vou trazer só um pouquinho para vocês visualizarem as perguntas e como elas se definiram, né? A maioria se define como negra parda, como heterossexual, né? Sua orientação. Tem pessoas com deficiências, né? 2 pessoas com deficiências. E eu também sou deficiente, sou pessoa com deficiência auditiva, por isso que eu estou com fone para poder escutar melhor. E tem 2 pessoas, 2 mestrandas que são mães, né? E aqui eu trago um pouquinho das considerações finais desse trabalho, ressaltando que eles são dados preliminares, né? São dessa coleta de dados que eu estou iniciando para a dissertação, mas também trago nessas considerações finais que realmente é uma resistência para nós, né, como mulher negra, ocupar esse espaço institucional que nos exige muito, muito na questão do saber, né, da validação do que a gente sabe, o que não sabe. Mas mesmo assim, a nossa turma vem gestando, sabe, esse espaço de se sentir mais acolhida e pertencente a esse espaço. E aí a gente tem uma turma muito unida e que consegue fazer dar essa leveza, né, ao mestrado. E também, por mais que a gente tenha dado essa virada histórica, que eu uso esse termo, mas no sentido de que tem hoje, né, um perfil de pessoas, de mulheres negras, na pós-graduação do mestrado acadêmico de serviço social da UES, é algo muito significante, né, em relação a toda essa luta que foi feita pelo movimento negro. Mas ainda a gente permanece, né, com todas essas questões de sobrevivência, porque estudar para nós, povo negro, é algo que nos desafia, porque coloca em xeque essa questão da sobrevivência, né? Eu vou estudar, mas eu preciso comer, eu preciso pagar minhas contas, tenho os meus filhos, né? Tenho sobrinhos, tenho pais, mães, que eu preciso desse suporte financeiro. Então, assim, é algo que as bolsas só não, assim, não são capazes de nos subsidiar e nos dar suporte, né? Dentro da universidade. E agora, por fim, eu termino com a frase de uma das entrevistadas que diz o que significa para ela, né, esse mestrado. Ocupar esse espaço do mais como pesquisadora na universidade em que me formei, que me proporcionado tanta autoestima, resgate da minha fé em mim mesma, de me movimentar, de poder ler, estudar, resgatar aquela menina que tinha tanta paixão e dedicação aos estudos, e também de possibilitar um sonho maior de mobilidade financeira para mim e meus filhos. Então, assim, aqui eu mostro para vocês um pouquinho dessa turma, para vocês verem que realmente tem uma composição bem grande de mulheres e um único homem, que a gente brinca que ele é o cotista. E aí eu quero terminar com essa frase da Bárbara Carini, no livro dela, Querido Estudante, na última página, que ela diz assim: nossa vitória é coletiva, o estudo é um instrumento de vitória coletiva para nós, e não é uma mera emancipação pessoal. Estudar para o povo negro é revolução coletiva. Obrigada, gente. Muito obrigado, Antônia, pela apresentação. Nós faremos, conforme eu disse, né, o nosso bloco e depois faremos as intervenções. Na sequência, nós temos a Mariana Moreira Costa do Carmo. Mariana? Mariana não está? Na sequência, então,
nós temos a Ruth Oliveira, né? Uhum. Vou apresentar aqui. Boa 10 tarde, minutos, gente. Ruth, à vontade. Eu não coloquei slide, não, mas eu tenho um roteirinho e eu vou falando conforme o Fica à tempo, vontade. tá? Boa tarde novamente. Eu me chamo Ruth Oliveira. Eu sou pedagoga e mestra em educação. Me formei atualmente na UERJ. Foi ano passado, né? Defendia, assim, em linhas gerais, a minha pesquisa foi muito em cima da musicalidade rap no cenário escolar, né? Como que a gente poderia, de alguma forma, estar pensando nessa expressão musical no contexto escolar, trabalhando com as crianças, jovens e entre outros. Contextualizando aqui a minha escrita, que foi em conjunto com o Lurian, só para trazer uma explicação, que o Lurian, ele é um doutorando lá da Federal de Santa Catarina. Ele, inclusive, como que a gente se conheceu, assim, para não tornar aquela coisa muito repentina, né? A gente se conheceu através de um contato num grupo de coletivo marginal, coletivo de musicalização rap que a gente trabalha, e ele me entrevistou porque eu certamente consigo defender essa cultura hip hop na escola. Então a gente se conheceu através disso e a gente foi trocando essas figurinhas acadêmicas, e atualmente a gente tem produzido alguns escritos juntos. E esse nosso escrito, ele chama-se, intitulado Um Não Lugar, né? Reflexões sobre pertencimento, epistemologia e colonialidade a partir da experiência de deslocamento. Eu acho que essa escrita minha, ela tem muito mais a ver, né? Ele me permitiu, vamos dizer assim, ocupar um protagonismo maior nessa escrita, porque foi justamente de uma experiência que eu tive, que eu sou, né, como eu falei, sou pedagoga, e atualmente eu trabalho numa escola particular aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, certamente a gente consegue construir alguns atravessamentos, algumas experiências que, infelizmente, nem sempre são de natureza assim, positiva. Então, quando eu comecei a pensar, quando comecei a trazer, né, emergir esse conceito de não lugar, foi muito também da minha experiência como professora, que vem acompanhado de vivências de misoginia, machismo, racismo por parte de pais para com os professores, dos alunos para com os professores, enfim. Então, essa minha escrita, ela foi muito a partir desse lugar mesmo de espaços sociais, acadêmicos, mas também do meu lugar como professora. Então, a proposta foi compreender que essa sensação de não pertencimento não é apenas individual, mas está relacionada a relações de poder, à colonialidade e às disputas sobre quais conhecimentos e quais sujeitos são reconhecidos como legítimos. Então, assim, a pergunta principal que foi dando vida ao texto está a partir da seguinte pergunta: como que se produz socialmente a experiência do não lugar, né? Então, esse problema ele foi orientado para tentar entender como que determinadas pessoas são constantemente levadas a justificar a sua presença, suas capacidades, seus conhecimentos, enquanto outras têm seu pertencimento reconhecido de maneira natural. Então, essa percepção de não lugar foi muito a partir da ideia e do conceito da necropolítica, né, do Mbembe, que ele traz e muito parecido também com o epistemicídio da Sueli, quando a gente vê, né, dentro desse microcosmo social, de que vidas são mais importantes do que outras, e até mesmo a gente precisa o tempo todo negociar e disputar essas epistemologias, né, que são aquele que posiciona, que é colocado nessa localização de margem, de marginalizado, é sempre o tempo todo aquela figura que precisa negociar e barganhar a tua existência, a tua epistemologia de forma constante. Então, foi um texto que procurou mostrar que essa diferença não acontece por acaso, mas é um resultado de processos históricos sociais. Pensando por esse caso, teve um objetivo assim, geral, que nasceu para que o nosso texto pudesse estar posto, né? Foi refletir sobre esse não lugar como experiência social atravessada por uma colonialidade, vivências epistemológicas e interseccionalidade, né? Que é aquele momento em que a gente entende raça e gênero, de que não é só pensar no gênero, mas também racializar o discurso o tempo todo. Então, foi compreender também como que essas experiências de deslocamento são produzidas e como que esses conceitos como colonialidade, violência epistêmica, eles podem ajudar a explicar essas dinâmicas de colonialismo, né? Aí a metodologia foi toda pensada por uma pesquisa qualitativa, que a gente construiu um debate bibliográfico, uma revisão teórica,
todas sob custódia de uma perspectiva decolonial, né? Quem deu conta, quem deu essa sustentação no nosso escrito foi toda por essa perspectiva decolonial e interseccional. Então, tratou-se de uma pesquisa qualitativa baseada no debate bibliográfico e o escopo teórico foi todo em cima do Marc Augé, que foi ele quem traz esse conceito do não lugar, o Minolo, né, que traz a questão do colonialismo e da decolonialidade, a Kimberly Crenshaw, que traz a questão da interseccionalidade, essa questão da raça e do gênero, e a Lélia Gonzalez, né, que buscaram, de uma certa forma, construir esse diálogo com a gente. Então, foi um texto todo teórico sobre o tema. E aí a gente foi tentando pensar junto nessa ideia, né? O que não é um não lugar, né? Porque o Marc Augé é um autor, né, que ele pensou nessa ideia de não pertencimento a partir da ausência, que não é uma ausência de um espaço físico, de um território, no seu sentido literal geográfico, mas é a ausência de reconhecimento, de você constantemente precisar ressignificar, ou você enquanto indivíduo, ou você enquanto movimento, né, pensando em todo o histórico do movimento negro, de estar o tempo todo negociando por você justamente não se ver, não se identificar naquele local. Então, esse conceito do não lugar do Marc, ele foi um ponto de partida que a gente conseguiu propor para estar ampliando e discutindo no nosso escrito. E esse não lugar, a partir do que ele traz, né, do que o autor traz, ele representa situações em que determinados sujeitos estão presentes fisicamente, porém não são plenamente reconhecidos, né? Aquela tentativa de barganha, de negociação e disputa. Então, são pessoas que precisam provar continuamente que pertencem àquele espaço. E aí apareceu alguns conceitos assim chaves da colonialidade do poder, do ser e do saber, que são formas de o tempo todo negar e silenciar, né, aquele que é posicionado e colocado nessa dita norma, né, como marginalizado. Então, foi um escrito que tentou dialogar com esse pensamento decolonial justamente para reconhecer essas colonialidades, esses colonialismos, e assim pensar que essas experiências elas estão relacionadas justamente a esse processo de silenciamento, de negação. Então, a colonialidade do poder, a partir do Minolo, a partir do Nelson Maldonado, que foi um autor que deu conta na minha dissertação, que trouxe a questão da não ética da guerra, muito em diálogo com o que o Fanon, né, traz nos livros dele, que são experiências que estão o tempo todo pensando em organizar, reconhecer as hierarquias para justamente excluir, para justamente fazer com que determinadas figuras e geografias não se sintam pertencentes a muitos espaços, né? E a colonialidade do ser, ela afeta quem é considerado plenamente humano, e a do saber define quais conhecimentos são considerados científicos e legítimos. E aí também a gente pensou junto na questão da violência epistêmica, que dialoga muito, né, nessa ideia do silenciamento, da invisibilização, do epistemicídio, desse extrativismo epistêmico, né, que vem a ser um processo pelo qual muitos conhecimentos são o tempo todo colocados como centros, e a gente entende que esse centro é o tempo todo a partir de uma ideia eurocêntrica, a partir de uma ideia branca, de que o indígena, o quilombola, o preto, mulheres, enfim, são sempre postas a essa margem como uma coisa complementar. Então, a ideia do texto foi tentar destacar, né, que existem esse local de negociação, o tempo todo a gente está ali, né, que a gente vê que tem, né, as políticas de cotas, a gente consegue ver defesas de um antirracismo nas escolas, tudo isso acontecendo de uma forma muito natural, e que bom que isso acontece, mas ao mesmo tempo, de que forma, como é que é processada, né, essas personas, como é que esses personagens realmente se veem nesse espaço, porque falar por falar é uma coisa que não dialoga tanto com a ideia central de uma perspectiva antirracista, porque estamos falando, estamos debatendo, estamos pensando em literaturas afro-brasileiras, mas também a gente esquece desse outro lado, de que como que esses personagens realmente se veem reconhecidos ou não reconhecidos num espaço formal ou não formal, né? Aí tem a desobediência epistêmica do Minolo, que também é um autor decolonial, que, né, trouxe esse diagnóstico para a gente dessas colonialidades que ficam se ressignificando o tempo todo, e é muito parecido com o que a Sueli Carneiro traz, né, de que a gente o tempo todo precisa estar nesse lugar de resistência, porque
a forma de oprimir, a forma de silenciar vai estar constantemente sendo posta, né? Porque não tem como a gente ser ingênuo que o tempo todo a colonialidade vai tentar se renovar em várias gerações, em vários momentos. E tem aqui, por fim, a questão da interseccionalidade, que eu fiz questão de pegar com a Kimberly Crenshaw, que é uma autora, se eu não me engano, norte-americana, enfim, que ela traz essa percepção, né, de raça, gênero, classe, território, sexualidade e deficiência. Ela traz essa questão também muito forte, que mostra que as desigualdades elas não acontecem de modo isolado, né? Elas estão atuando sempre simultaneamente, e por isso diferentes sujeitos vivem diferentes formas de exclusão. Então, esse não lugar, a partir do que a Crenshaw fala, ele é produzido justamente pela articulação dessas estruturas de silenciamento, de colonizar corpos e figuras. E as principais reflexões a partir da escrita foi pensar, né, que esse não lugar ele não cresce, ele não emerge de uma natureza individual, não é psicológico, ele é social, ele é político, ele é epistêmico. E uma das principais conclusões do nosso trabalho foi que o não lugar ele não deve ser entendido apenas como um sentimento pessoal. Ele resulta de relações históricas de poder que determinam quem pertence, quem fala, quem produz conhecimento e quem permanece invisível. Então, eu fecho essa apresentação concluindo que refletir sobre o não lugar significa questionar os mecanismos que produzem exclusões sociais epistêmicas. Então, também proponho compreender esse não lugar como espaço de resistência, que é justamente a partir dessas experiências que surgem novos modos de pensar, de produção de conhecimento e de disputar reconhecimento social. Então, assim, esse não lugar ele deixa de ser apenas um espaço de ausência e passa a ser também um lugar de transformação. Eu acho que, de uma forma geral, consegui apresentar, acho que dispor de uma forma, assim, em linhas gerais, o que a gente tentou apresentar nesse escrito. Eu acho que é isso. Quero agradecer a oportunidade e peço, assim, essas desculpas mesmo, porque o Lurian, ele está no congresso, então ele não conseguiu estar aqui junto com a gente. Mas acho que é isso. Obrigada, gente. Parabéns pela apresentação, Ruth. Na sequência, nós teremos a Larissa Figueiredo de Souza Fritzen, com a pesquisa, valorização docente e responsabilização, efeitos de sentido na política de gratificação por resultados em Mato Grosso. Larissa, você tem 10 minutos, pode começar. Ok. Boa tarde, colegas. Peço desculpas que cheguei um pouco atrasado hoje. Tive um problema seríssimo de tecnologia. Então, antes de iniciar, eu quero fazer uma breve autodescrição. Eu me chamo Larissa, sou uma mulher branca, tenho 35 anos, cabelos longos, ondulados e tingidos de ruivo, olhos castanhos e uso óculos. Sou servidora da Rede Estadual de Educação de Mato Grosso há 15 anos. E 10 anos eu exerço a função de secretária escolar, integrando a equipe gestora de uma escola estadual aqui da minha cidade onde eu moro. E a partir dessa experiência profissional articulada, a minha pesquisa no mestrado em educação na Universidade Federal de Rondonópolis, que é a cidade que eu moro, se desenvolvo essas reflexões que são apresentadas nesse trabalho hoje. O trabalho que apresento, né, se intitula Valorização Docente e Responsabilização, Efeitos da Política de Gratificação por Resultados em Mato Grosso, que é uma política da perspectiva neoliberal. A questão que mobiliza esse trabalho parte de uma aparente contradição que encontrei ao analisar essa política de gratificação por resultados que hoje há na rede estadual de Mato Grosso e que financeiramente tem um impacto muito grande para nós aqui no nosso estado. É o 14º salário no final do ano que chega a ser o dobro do salário mensal do profissional da educação. E por isso me senti muito incomodada e na verdade, provocada a pesquisar sobre esse tema. Então, historicamente, quando a gente fala de valorização de profissionais de educação, estamos falando de carreira, de formação, de remuneração, de condições de trabalho. Entretanto, nas últimas décadas, essas políticas orientadas pela gestão por resultados, elas passaram a aproximar a ideia de valorização com outros termos. A valorização profissional através de meta, de desempenho, de eficiência, de produtividade, de resultados. Algo muito subjetivo dentro da aprendizagem dos estudantes, para se articular uma coisa com a outra, né? É justamente esse deslocamento que me interessa.
na política que analisa essa gratificação financeira, ela é apresentada como uma forma de valorização profissional. Porém, seu recebimento está condicionado a critérios como desempenho, assiduidade, a participação em formações e a resultados alcançados pelas unidades escolares, através das avaliações que são feitas com os alunos, as avaliações externas. E um adendo, quando se fala de assiduidade nessa política, no nosso estado, o profissional que apresenta atestado médico, ele deixa de ser o profissional assíduo, o que leva a muitos a trabalharem doente, né? Então, a pergunta deixa de ser simplesmente a gratificação valoriza o profissional e passa a ser que sentido de valorização está sendo produzido quando o reconhecimento financeiro depende da demonstração de determinados resultados. Então, o objetivo desse trabalho foi analisar como essa política produz efeitos de sentido, desloca a valorização docente de um profissional historicamente associado para a carreira, um mecanismo condicionado, desloca essa valorização para o mecanismo que é condicionado ao desempenho, ao processo que incide sobre o trabalho e à constituição das subjetividades profissionais. Metodologicamente, a pesquisa ela é qualitativa e documental, fundamentada na análise do discurso de língua francesa, principalmente em teóricos como Michel Pichet e Émile Hollande. O corpus reúne documentos, né? O corpus dessa pesquisa, ela reúne documentos que regulamentam essa política, que foi implantada em 2022 até o ano de 2025. Ela continua vigente, mas a pesquisa está analisando esses documentos de 2022 e 2025. Então, para este recorte, observei especialmente formulações relacionadas à valorização profissional, ao trabalho docente, à meta, desempenho, à eficiência. Então, na análise do discurso, é fundamental aqui, porque permite compreender que esses documentos, eles não apenas regulamentam procedimentos, eles também produzem sentido sobre o trabalho dos professores e sobre os sujeitos aos quais a política se dirige. E os resultados parciais mostram um deslocamento bastante significativo. A valorização ela deixa de aparecer prioritariamente como direito associado à carreira e passa a se aproximar de uma lógica de recompensa, né, que é condicionada à demonstração de eficiência e produtividade. Então, isso significa que a política ela também passa a produzir uma determinada expectativa sobre quem é profissional, sobre quem é o profissional que é considerado comprometido, eficiente, assíduo. O trabalhador é convocado a responder por resultados institucionais, em meio a critérios que nem sempre dependem dele, né? E é nesse ponto que aparece a responsabilização. Ela não incide somente sobre aquilo que o profissional faz, ela incide também sobre a maneira como ele é levado a compreender o próprio valor dentro do espaço de trabalho. Para compreender esse processo, na pesquisa, eu dialogo com Michel Foucault, né, por meio da noção de governamentalidade, né, que tem governamentabilidade, mas a noção que Foucault traz é governamentalidade. Então, a política estabelece critérios externos, mas esses critérios também favorecem como forma de autogoverno. O próprio trabalhador passa a acompanhar, a avaliar e a regular a sua atuação a partir dos resultados dele que é esperado, né? Então, é uma questão especialmente importante. Ele pode assumir individualmente responsabilidade por resultados, e também depende de condições que são coletivas, que são institucionais, que são sociais. E aí que a responsabilização se aproxima dessa autorregulação. Esse movimento também dialoga com Steve Ball e sua discussão sobre performatividade. Em contextos orientados por metas e por indicadores, o valor profissional tende a ser associado, né, à capacidade de demonstrar resultado e corresponder continuamente às expectativas institucionais. E isso dentro de um ambiente que é educacional, de aprendizagem, que a gente tem que visar a qualidade, não dados quantitativos. Então, portanto, não estamos apenas diante de uma simples gratificação financeira. Estamos falando de uma produção de uma determinada forma de compreender a si mesmo enquanto trabalhador e trabalhador da educação. E alguém que precisa demonstrar eficiência, produtividade, conhecimento e performar, inclusive, através dos dados das avaliações dos estudantes, né, do que o estudante consegue de nota ali nas avaliações externas. E acredito que é justamente aqui que o meu trabalho estabelece, né, um diálogo muito interessante com o tema do grupo, que é o avesso do capital, né, engrenagens, plataformas e a precarização do viver. Porque as transformações contemporâneas do trabalho, ela não diz respeito apenas às condições materiais em que trabalhamos.
elas também atravessam os modelos pelos quais somos convocados a nos compreender enquanto trabalhadores. A responsabilização assume, então, uma dupla dimensão, porque ela condiciona a parte do reconhecimento financeiro ao cumprimento de critérios e convoca o trabalhador a gerir o seu próprio desempenho. Outro resultado que eu considero importante é o que aparece nos próprios silenciamentos do discurso. Silenciamentos, por quê? Porque enquanto a gente vê nesse documento dessa política de gratificação para o resultado, a gente vê palavras como meta, resultado, eficiência, desempenho, elas ocupam uma posição significativa nesses documentos, porque elas se repetem inúmeras vezes, né? E expressões como autonomia docente, participação coletiva, gestão democrática, não aparecem nenhuma vez nesses documentos. Então, e para análise do discurso de língua francesa, aquilo que não aparece também produz sentidos. Portanto, os resultados parciais permitem compreender que essa política de gratificação por resultados nas escolas públicas do estado de Mato Grosso, ela ultrapassa a concessão de um incentivo financeiro. Ela participa de uma produção de uma racionalidade sobre o trabalho docente e sobre o trabalho de todos os profissionais da educação. Nessa racionalidade, a valorização aproxima-se do mérito e do desempenho, enquanto o profissional é convocado a gerir a si mesmo e a responder pelos resultados que são esperados. E talvez a questão que eu gostaria de deixar no final da minha apresentação é que quando o reconhecimento profissional passa a depender de uma demonstração contínua de desempenho, né, colocando até o profissional da educação a não apresentar atestados médicos, porque isso incide na assiduidade, que financeiramente representa metade do valor que é pago nesse 14º, estamos apenas criando critérios para uma gratificação. Não é apenas isso, criar critérios para uma gratificação, mas é também produzir uma determinada maneira de ser e de reconhecer-se como trabalhador de educação. Tá? Desculpa, eu falei um pouco rápido, fiquei com medo de não dar tempo. É isso, obrigada. Obrigado, Larissa, excelente apresentação. Seguindo aqui a ordem, nós temos a Bianca Miranda Batista Lopes, com a pesquisa Desafios e Limites da Legislação Brasileira na Proteção dos Refugiados Climáticos Deslocados por Desastres Internos. Bianca, fique à vontade, você tem 10 minutos. Bom. Boa tarde, meu nome é Bianca, eu sou aluna do 5º ano do curso de Direito da Faculdade de Direito de Franca, no interior do estado de São Paulo. Eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, Desafios e Limites da Legislação Brasileira na Proteção dos Refugiados Climáticos Deslocados por Desastres Internos, que é a minha atual iniciação científica. Bom, eu escolhi esse tema porque recentemente nós tivemos alguns desastres climáticos que tiveram grande repercussão no Brasil. O maior, recentemente, foi das tempestades e enchentes na região sul. Então, por conta disso, por conta de todas as notícias que teve na época, de toda a calamidade que aquelas pessoas viveram, eu decidi começar a pesquisar sobre quais amparos o Estado dá para essas pessoas e se a legislação consegue amparar essas vítimas. E aí, consequentemente, eu coloquei na temática também, não somente as enchentes do Rio Grande do Sul, mas também a seca prolongada no Nordeste, para fazer esse contraposto entre dois extremos, entre a seca, as enchentes e o quanto essas pessoas, mesmo que de regiões tão distantes do Brasil, continuam desamparadas. Embora eu tenha utilizado a expressão refugiados climáticos no meu título, tem muita discussão se essa é a terminologia correta para tratar sobre essas pessoas. Porque como ainda não tem um reconhecimento jurídico sobre qual termo é correto, tem pessoas que, ao fazer pesquisas, usam a expressão refugiados climáticos e tem quem questione se essa terminologia é correta, porque geralmente refugiados são as pessoas que cruzam a fronteira para um país diverso. Como essa questão da extrema seca, das enchentes, as pessoas se deslocam mais entre cidades, mas continuam dentro do Brasil, acaba que elas são deslocados internos, né? Elas são deslocadas internamente por conta de mudanças climáticas, por conta de eventos extremos. Então, ainda tem muito essa discussão
quando eu comecei a escrever essa pesquisa, eu encontrei muitas pesquisas que falavam refugiados climáticos, muitos artigos, mas tem essa discussão, porque ainda não é uma coisa que é reconhecida juridicamente. Na minha pesquisa, ela parte da seguinte questão: o ordenamento jurídico brasileiro oferece a proteção adequada às pessoas deslocadas por desastres climáticos internos? E o objetivo é analisar se os desafios e os limites que a legislação brasileira identifica e analisar se tem lacunas existentes e se existem políticas públicas atualmente que são adotadas para proteger essas pessoas. A metodologia utilizada é a pesquisa qualitativa, de caráter descritivo, e ela é baseada em revisão bibliográfica e documental. Eu estou analisando muito legislações nacionais, artigos científicos e também documentos e relatórios da Acnur e do IPCC. E, embora os dois eventos climáticos sejam extremos, eles são de formas muito diferentes, porque a seca prolongada no Nordeste, ela acarreta prejuízos graduais. Então, ela vai comprometer a produção agrícola daquelas pessoas, a segurança alimentar e o acesso à água, de modo que, depois de um tempo, fica inviável continuar vivendo nessas condições e essas pessoas são obrigadas a se deslocarem. Já quanto às enchentes no Sul, são deslocamentos em larga escala e de uma só vez, de modo que a legislação e o Estado ainda não está preparado para lidar com essas situações. Como resultado, minha pesquisa encontrou que, embora o Brasil tenha mecanismos de assistência emergencial, ele não tem uma legislação específica voltada para essas pessoas. Isso dificulta muito a implementação de políticas permanentes, porque o que nós temos são políticas emergenciais. Então, acontece a tragédia, a catástrofe, e aí que a gente atua. Então, nós não temos nenhuma política no momento que busca evitar que essas coisas aconteçam, que essas pessoas tenham amparo e que garanta acolhimento para essas pessoas e que elas tenham acesso a seus direitos. Eu analisei também que os impactos sempre recaem principalmente sobre as populações mais pobres, porque a emergência climática não é igual para todas as pessoas. Então, embora ainda tenham pessoas com maior poder aquisitivo que também vão sofrer essas emergências climáticas, as populações mais pobres são ainda mais aprofundadas em desigualdades sociais e têm ainda mais dificuldade de acessar os seus direitos fundamentais, como moradia, saúde, educação e assistência social. Dessa maneira, eu concluo que os deslocamentos climáticos internos são um crescente desafio para o direito brasileiro, porque a cada dia que passa vão ser maiores os eventos climáticos por conta das emergências que nós estamos vivendo, e enquanto a gente ainda não tiver uma medida emergencial, vai representar um desafio constante para o nosso direito e para a nossa legislação. Nesse sentido também, a ausência de um reconhecimento jurídico específico contribui para a invisibilização dessas populações e limita a efetivação dos seus direitos. Por isso, eu concluo que é necessária a construção de políticas públicas e de instrumentos legais capazes de garantir a proteção permanente dessas pessoas, e não só coisas emergenciais, mas uma coisa permanente que ajude essas pessoas a lidarem e que esses fenômenos, catástrofes, não aconteçam. Bom, acho que é isso, eu estou um pouco nervosa. Todas as pesquisas aqui são muito complexas de mestrado, quero parabenizar, inclusive, meus colegas que já apresentaram. E é isso, a minha iniciação científica ainda está em desenvolvimento, eu ainda não terminei o meu artigo, mas eu acho que é isso que eu queria passar para vocês. Eu agradeço muito a oportunidade e a atenção de todos. Obrigada. Parabéns, Bianca. Só dizer, eu acho que é algo acordado entre todos e todas as pesquisadoras e pesquisadores, que é na luta que a gente se encontra, né? Então, tem quem comece lá no PIBIC, no PIBID, depois vai para nível de TCC, de mestrado, doutorado, pós-doc,
mas o que importa é fazer. Então, nós vamos, seguindo, né, o nosso acordo, nós vamos abrir para o debate. Inicialmente, eu gostaria de colocar algumas provocações, né? Desculpa, gente, tem Lázaro. Conseguiu, Lázaro, ajustar seu microfone? Eu Perdão, Lázaro. vou ter que entrar pelo. Boa tarde, vou ter que entrar pelo celular. Vocês conseguem me ouvir agora direitinho? Tá ótimo o áudio, fica à vontade, ó. Lázaro, 10 minutos, viu? Perfeito. Eu consigo passar a apresentação para vocês? Transmitir pelo celular consegue. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim, sim. Tranquilo. Então, pessoal, boa tarde. Desculpa aí pela confusão inicial. Eu terminei agora recentemente o meu mestrado em Serviço Social pela PUC-Rio. Eu fiz um mestrado sobre essa questão da diversidade de cercadinho. Eu começo esse trabalho fazendo um desafio aqui sobre o quanto tempo a gente ainda vai precisar, como profissionais, discutir questões raciais. Então, eu falo que se a gente analisar aí nos últimos 5, 10, 15, 25 anos, se a gente projetar isso para daqui a 200 anos, fatalmente a gente ainda provavelmente vai estar tratando disso. E a gente vai estar tratando disso porque a gente ainda está sobre o regime de capitalismo que se alicerça no racismo e tem como as questões raciais uma base de diferenciação entre as pessoas, entre tantas outras questões. O objetivo da minha pesquisa foi analisar como trabalhadoras e trabalhadores pretos compreendem as implicações de políticas de equidade e inclusão nos espaços em que elas trabalham, em que eles trabalham, e como isso reverbera nas suas vidas. Então, eu não estou discutindo as políticas em si, eu estou discutindo como essas pessoas compreendem que essas políticas implicam nas suas vidas. E daí eu trago a questão da diversidade de cercadinho, que é um termo que eu estou propondo, que, em linhas gerais, né, é o conjunto de práticas institucionais que promove, de certa maneira, algum tipo de inclusão operacional e simbólica de grupos marginalizados, mas ainda assim mantém praticamente inalterados espaços de privilégio, poder dessas pessoas. Então, o que eu estou querendo falar com a diversidade de cercadinho a gente está acompanhando aí em diversas empresas, em diversos espaços, a implementação de políticas. As pessoas pretas, de uma maneira geral, conseguem ingressar nesses espaços, elas conseguem, pretas entre outros tantos grupos, mas aqui em especial as pessoas pretas, elas conseguem ingressar nesses espaços, mas elas não usufruem de poder e não usufruem de privilégio. E isso não é uma questão que seja posta de maneira explícita. Daí a questão da perversidade da diversidade de cercadinho. Se fala que essas pessoas vão entrar nas organizações, que elas têm os mesmos direitos de outras pessoas trabalhadoras, que elas estão ali, que há um avanço por conta dessas políticas, mas ainda assim, quando a gente vê, por exemplo, os conselhos, os espaços de diretoria, entre outros, eles ainda são ocupados basicamente pelas mesmas pessoas, homens, brancos, hétero, por aí vai, né? Isso apesar da implementação dessas políticas de diversidade. Então, eu faço uma pesquisa a partir, né, da ideia de Greta Quilomba, quando ela traz muito fortemente a ideia de que a gente não deve ser mais considerado como objeto de pesquisa, mas sim como sujeito de pesquisa, então nós temos que falar, nós não podemos mais ser silenciados. E eu trago a questão do Assange, quando ele fala da afrocentricidade, né, que é localizar a pessoa preta sempre no centro das pesquisas e desses espaços. É interessante que, na minha pesquisa, eu usei basicamente referenciais de autoras e autores pretos. Tem uma questão muito de oralidade, porque a minha pesquisa é basicamente alicerçada no que as pessoas falam sobre as suas experiências de vida. Tem uma relação entre a questão da totalidade e da subjetividade, que é um tema que é muito discutido, que é ou você é marxista, ou você é pós-moderno, ou você discute do ponto de vista do macro, ou você discute do ponto de vista de micro, e, na verdade, nesse trabalho, eu tentei mixar essas duas coisas, ou seja, o racismo ele é estrutural, sim, e o capitalismo ele está aí, mas isso afeta a vida de cada um de nós e afeta a vida de todos nós de uma maneira que vai lá na pessoalidade. E também fazer esse trabalho de uma maneira interseccional.
Por quê? Porque eu preferi trabalhar ao longo da metodologia com 13 profissionais no total, sendo 9 mulheres pretas autodeclaradas e 4 homens pretos também autodeclarados. E aí, por que essa preponderância de mulheres pretas? Porque nesses ambientes corporativos nós percebemos que elas, sendo mulheres pretas, pobres e periféricas, são as que têm menos acesso aos espaços de poder. Então, no momento de decidir quem seria o meu público-alvo para trabalhar e para dialogar, eu optei por esse público. E aí a interseccionalidade ela entra no sentido de que tem empresas que têm nos seus conselhos uma predominância, por exemplo, de mulheres, mas você vai ver essas mulheres, elas são mulheres brancas. Ou você tem a predominância, até acontece de ter pessoas pretas, mas normalmente são homens pretos. Mas essa questão interseccional desse perfil de ser mulheres, pretas, pobres e periféricas, isso é praticamente invisibilizado dentro desses espaços de poder. Então, para trazer objetivamente, né, o que essas pessoas dizem, o que essas trabalhadoras dizem, elas têm diversas questões, diversos relatos, né, de que as políticas de diversidade não atravessaram de maneira positiva as suas vivências, que para elas estarem nas empresas e para que elas pudessem ter algum tipo de ascensão, elas teriam que mudar de gerência, por exemplo. Tem uma categoria que eu estou tratando, que é a persona corporativa e a passabilidade corporativa, que é, por exemplo, o fato de uma das entrevistadas dizerem que elas não podem colocar um turbante numa sexta-feira, isso já coloca num espaço diferenciado, então, para que ela possa ter ascensão profissional dali, ela não pode agir da maneira como ela queria. Tem profissionais, né, que disseram que elas são fodas pra caramba, que elas fazem um trabalho excelente, mas ela olha para o lado delas e vê outras tantas pessoas que são muito mais medianas que elas e têm muito mais espaço de promoção do que elas. E exatamente por conta desse recorte interseccional. Mas também, né, a gente fala de questões de binarismo, de quais são as pessoas que ainda ocupam esses espaços de poder. E aí eu estava falando de uma mulher preta, periférica, que é trans também, que por ser trans, ela já no momento de uma entrevista de emprego, embora ela tenha desempenhado muito bem, ela percebeu que quando viram que ela era uma mulher trans, que aquela vaga já seria fechada para ela. Então, tem também esses outros marcadores sociais. E aí, uma questão de pesquisa foi perceber se havia coerência entre as políticas e não havia, e teve entrevistados que disseram que havia, outras disseram que não havia coerência nisso, e essa falta de coerência ela se manifesta em questões mais práticas e outras em questões um pouco mais implícitas que a empresa, de vez em quando, nem está percebendo que está sendo incoerente, como, por exemplo, uma das empresas que eu entrevistei pessoas, ela, há 2 anos atrás, trabalhava como home office. Depois ela voltou à política dela toda para trabalhar 100% presencial. E aí, quando a gente pega quais são os perfis de pessoas que têm suas vidas atrapalhadas por um trabalho 100% presencial, nós vamos perceber que existe ali uma cota muito grande de mulheres pretas e periféricas, que tem a questão dos cuidados com seus filhos, tem a questão de deslocamento, tem a série de questões que são atravessadas. Então, quando você coloca todo mundo para trabalhar presencialmente, fatalmente essas mulheres são muito mais impactadas do que outros públicos. Então tem uma questão de coerência aí também. Mas apesar disso, né, as pessoas entrevistadas disseram que existem avanços, que elas percebem que nas empresas que elas estão tem um avanço de alguma maneira, embora seja um avanço que ainda vai levar algum tipo de tempo. E aí esse tempo é um problema também, porque todo mundo fala assim, não, mas a gente tem colocado as políticas, elas estão acontecendo e tudo mais, mas vocês precisam ter paciência. E aí eu sempre falo, cara, a gente está aí há 400, 500, sei lá, uma cacetada de tempo, tendo paciência, sendo açoitado, sendo excluído, sendo marginalizado, e aí a gente tem que ouvir dos outros que a gente tem que ter paciência no momento de implementação de uma política como essa. E aí quanto tempo vai demorar para que a gente chegue a esse espaço de poder? Então, essa história da paciência é uma coisa que inquieta bastante, assim. Então, um dos pontos finais da pesquisa foi tentar compreender como, apesar disso tudo, essas pessoas elas criam estratégias de sobrevivência, né, e de permanência nesses espaços,
Então, elas falaram que é pela questão do autocuidado, via terapia, é pela questão do estudo, ou seja, estudar para elas proporciona que elas tenham mais oportunidades, teoricamente, de ascensão profissional naqueles espaços, que são estratégias também coletivas de se juntarem, se aquilombarem para que elas consigam, de alguma maneira, ter saúde mental e ter algum tipo de fortalecimento. E aí, por fim, né, a conclusão que se chegou nessa pesquisa é que, embora essas políticas tenham proporcionado mais oportunidades de ingressos, a estrutura de poder ela se mantém praticamente inalterada. Embora a gente tenha percebido, né, que existe algum tipo de opa, que existe alguma coerência na implementação dessas políticas, essas ações elas ainda acabam restritas a espaços muito fechados. Então, a ação do RH, é a ação do pessoal de diversidade, equidade e inclusão, mas isso não chega na portaria, não chega nos espaços de uma maneira mais pulverizada, são ações muito pontuais. Né? E, por fim, recorrendo à questão da diversidade cercadinho, a gente reconhece que existiram avanços, que essas carreiras elas foram afetadas, mas que essas pessoas elas não se veem devidamente representadas nos espaços de poder e principalmente acredito que essas mudanças não acontecerão num curto prazo. Então é isso, pessoal. Agradeço pela atenção de vocês e até mais. Parabéns, Lázaro, pela apresentação. Foram 5 trabalhos muito bem elaborados, né, muito bem apresentados, de um rigor científico muito bacana. E, então, eu gostaria inicialmente de contribuir com vocês com algumas questões disparadoras, né, para que nós possamos comentar os trabalhos que foram apresentados a partir, né, desse olhar crítico interseccional. Então, a primeira pergunta diante dos trabalhos apresentados, né, qual é o lugar político e militante das pesquisas de vocês? Compreendendo que é acordado entre o nosso nicho, né, que não existe neutralidade científica. Nós não conseguimos nos manter fora dos nossos objetos de estudo, visto que eles nos atravessam cotidianamente em todos os aspectos políticos, sociais, econômicos, territoriais. E pensar também como que a interseccionalidade ela atravessa metodologicamente a construção dessas pesquisas aqui apresentadas, né? Então nós temos um olhar interseccional que ao mesmo tempo pode se cruzar com outras perspectivas, com outras narrativas, com outras trincheiras, como o materialismo histórico dialético, os estudos culturais, a teoria queer, o pós-estruturalismo, o decolonial. E também, né, acho que é interessante nós pensarmos quais as contribuições que essas pesquisas oferecem para compreender e enfrentar novas formas de exploração, precarização e desigualdade produzidas pelo capitalismo contemporâneo. Então, inicialmente, a Antônia, né, fez a apresentação dela, e eu gostaria de agradecer a Antônia pela apresentação, pensando que... Antônia Viviane, isso. Pensando que um aspecto, né, como eu trouxe com relação à interseccionalidade, que ela citou, é justamente a maneira como ela mobiliza a Patrícia Hill Collins para pensar a interseccionalidade, né? Então, nós já compreendemos que a interseccionalidade, ela vai analisar essas avenidas identitárias, que a Carla Cotirene traça, e o Luiz Rufino também, muito bem, por sinal. E aí eu gostaria de perguntar, Antônia, a ti, né, como que você percebe a contribuição das escrevivências para o fortalecimento do que nós temos trazido enquanto perspectiva decolonial dentro da interseccionalidade, né, e pensando se essas autoras, né, não decoloniais, elas ampliam ou ao menos contribuem para o tensionamento do que alguns referenciais clássicos da própria interseccionalidade traz, né? Como que você vê o aporte teórico, metodológico que tem sido convergido no campo da interseccionalidade, que já é um campo evidente nos estudos sociais e políticos,
É sobretudo nas áreas sociais aplicadas e humanidades, né? Como que você vê isso? E aí, caso alguém queira fazer alguma pergunta, Antônia, a gente pode levantar a mão também, que aí nós podemos fazer as perguntas em bloco e a pessoa responde logo em seguida. Alguém? Pode responder, Antônia. Samuel ou Isso. professor Samuel? Isso, Samuel. Samuel, então, a partir dessa perspectiva da decolonialidade, né, eu penso que é uma... A Patrícia Hill Collins, ela já disse, né, que tenha muito a contribuir a perspectiva da decolonialidade para a interseccionalidade, né, e sem vista dessa compreensão mesmo de que nós precisamos compreender o indivíduo em todas as suas dimensões. Então, eu entendo, né, que a pesquisa, ela cabe, sim, né, outras formas de debate, principalmente decolonial, nessa questão do saber, do ser e do poder, que realmente é algo que precisa, dentro da interseccionalidade, né, é algo que a gente discute que nós somos afetados por várias intersecções, né, e a decolonialidade traz justamente isso, que nosso saber, nosso ser, nosso fazer, né, também são importantes. E nós temos nosso modo próprio de viver. Então, a decolonialidade traz essa importância, né, de nos trazer mais forte, eu entendo, né, a nossa identidade, todas as nossas particularidades. Então, é algo que realmente no meu trabalho de dissertação eu penso e quero, né, trazer mais autoras latino-americanas, de foco mais feminista mesmo, e aí pensar como elas podem contribuir realmente nessa análise da minha pesquisa. Eu venho focando essa minha pesquisa muito para dois propósitos, sabe? Em relação mesmo à questão de promover, tentar, né? Começar a tensionar um pouco, porque no nosso estado do Ceará não tem uma política ainda de assistência estudantil implementada como lei. Então, é algo que, assim como da interseccionalidade, ela diz, né, que nós temos que buscar essa prática, eu penso que é mais ou menos nesse desejo de tentar ali, tensionar junto à instituição, para que possa, junto com outros, né, outros representantes políticos, que também assumam essa pauta, né, da educação, para tensionar realmente a criação dessa política. Outro objetivo que eu tento, né, já venho discutindo um pouquinho em relação mesmo à instituição da UES, que ela não tem ainda uma pró-reitoria de equidades, né, de ações afirmativas, então só tem a PRAE, que é a política, né, de assuntos estudantis, então é algo essencial dentro do perfil que nós temos na universidade, pelo que eu venho estudando, é um perfil de mulheres negras, né? Assim, no seu corpo estudantil é muito maior. Então, assim, como é que esse grupo está sendo atendido, né? Dentro só de uma praia, não da particularidade que eles têm, né? Que a gente tem. Então, é algo também que o meu projeto visa tensionar e dentro também da instituição, né? Tá certo, ô, Antônia. Eu estive na UES em 2024, que foi o último IPES. Nós fizemos a apresentação de trabalhos lá. Eu verifiquei realmente essa ausência do núcleo de ações afirmativas, né? Que é um espaço que não tem nem o que discutir, é fundamental para a instituição, né? Tanto aqui na UFES, né, na Federal do Sergipe, nós temos uma pró-reitoria, já mais depois de muita luta do movimento negro, muita luta mesmo. Porque primeiro se alocou um núcleo de ações integrativas, né? E aí pegava as pessoas PCDs, pegavam pessoas negras, colocava tudo no mesmo globo,
e achava que resolvia as demandas e as perspectivas que apareciam. Com o tempo e aí com a força do movimento negro aqui em Sergipe, inclusive, hoje nós temos a pró-reitoria, né, de ações afirmativas, nós temos a pró-reitoria de igualdade racial, nós temos a pró-reitoria de pessoas com deficiência. E aí uma coisa que me chamou a atenção, Antônia, foi justamente esse diálogo estabelecido com as escrevivências, né, que é um pouco do que a Ruth também traçou, no sentido de pensar que essa perspectiva ela tem ganhado força, né, junto às produções aqui do Sul Global, e particularmente chamando para o campo do serviço social, né, nós sabemos, e aí o Lázaro pontuou algo muito interessante, que eu costumo sempre rasgar isso no campo, que é justamente entender outras perspectivas como possibilidades de avenidas, não como desmoronamento do materialismo histórico dialético, né? Muito pelo contrário, eu acho que só contribui, só enriquece. E aí, justamente, pensar que isso aproxima das epistemologias decoloniais ao reconhecer a experiência vivida, né? Como lugar legítimo de produção do conhecimento. Mas é isso. Alguma contribuição a mais, gente? Não? Gratidão, viu, Então, Samuel, imagina, precisando, viu? Só contactar. Ok. Então, vamos passar para a apresentação da Ruth. Parabéns, Ruth, pela apresentação, né? Eu penso que uma das maiores contribuições da sua pesquisa foi deslocar essa ideia do não lugar. Eu já uso isso nos estudos que eu realizo com relação ao transfeminicídio, né, no campo do serviço social e da educação. Mas você pensa, pelo que entendi, você pensa esse não lugar de uma dimensão espacial, justamente para compreender como que essas condições políticas e epistemológicas confluem, né, com o seu objeto de estudo. E aí, eu fico muito curioso, realmente, quando essas pesquisas chegam, no sentido de pensar essa experiência tua, né, como uma professora negra, e aí quando você demonstra esse não lugar, que esse não lugar não significa ausência do território, mas ausência de reconhecimento, que é um pouco do que nós temos traçado enquanto o que eu denomino estado de ausência, que as políticas, elas até existem, só que elas não são materializadas na sua concretude, né? Então, você demonstra justificadamente, né, essa interlocução com o Mbembe, com a necropolítica, também com a Sueli Carneiro, que eu achei muito bacana, fortalecendo aí essa compreensão, né, de que essas ausências não acontecem por acaso. Então, eu gostei especialmente quando você afirma que a colonialidade, ela se reinventa, né, diariamente, que é literalmente o que o capitalismo faz, né, o capitalismo enquanto máquina de moer sonhos, de moer vidas, ele se reinventa, se rearticula de acordo com a cena contemporânea. Então, eu gostaria de saber de ti, né, a partir dessa compreensão do não lugar, como você muito bem traz, como a construção social epistemológica. Você acredita que a universidade, né, ela tem criado condições efetivas para romper com essas estruturas coloniais, ou ainda exige que docentes e pesquisadoras negras, por exemplo, permaneçam negociando? Você falou muito bem essa questão do negociar diário, né? Negociando cotidianamente sua legitimidade e pertencimento. Sabia que agora você me falando assim, veio assim, um mix, né, de muita coisa que eu fui experienciando justamente no meu processo do mestrado, né? Conforme eu falei bem no comecinho, eu levei de uma certa forma, eu não gosto desse verbo levar, porque a gente não leva nada, a gente está o tempo todo trocando, a gente está o tempo todo elaborando formas de diálogos. Então, pensando nessa ideia dialógica, eu tentei dialogar e o que deu conta no meu processo de mestrado foi destacar da ênfase essa musicalidade rap num cenário formal, institucional. Isso quer dizer que eu estava negando a sua natureza pedagógica fora da escola? Não, mas assim, que eu fui pensando a partir do meu caminho biográfico mesmo, de me interessar pelo rap, de estar sempre
vivendo o rap, então por que não institucionalizar, né, vamos assim dizer, dentro desse contexto escolar, desse contexto acadêmico. Então, justamente quando eu tentei negociar, pensando na ideia de currículo, que o meu grupo de pesquisa ele é toda a partir da teoria de currículo com essa percepção pós-estrutural. Então, quando eu tentei, não, quando eu levei, que eu já defendi, enfim, já sou formada, mas quando eu levei essa questão do rap na perspectiva decolonial, num grupo que é mais pós-estrutural e toda essa questão curricular, houve esse estranhamento, né? Esse estranhamento que dialoga muito na ideia de hostil e hospitalado do Derrida, que a gente discutia bastante isso, né? De que até que ponto você consegue receber alguém bem na mesma medida que você consegue ser hostil. Então, quando eu comecei a entender e talvez trazer esse teor acadêmico para essa ideia do não lugar, foi justamente dessa minha experiência como mestranda e constantemente dialogando com a minha vivência como professora, né? E eu ficava assim pensando, caramba, o tempo todo, por mais que tenhamos as políticas, tenhamos o diploma, tenhamos toda aquela validação ali de dizer Ruth mestra, colegas que são, né, indígenas, quilombolas, e tenham essa comprovação titular, ainda assim a gente precisava o tempo todo estar dizendo, não, isso daqui é lei. Não, mas isso aqui eu estou trazendo não por ser uma fonte da minha cabeça, mas são pesquisas, são movimentos que antes mesmo da minha existência já vinham trazendo isso. Então, quando eu comecei a escrever esse escrito dialogando com o Lurian, foi justamente numa experiência em que a hostilidade sempre atravessava o corpo feminino. Aí, ok, aí eu trouxe aquela questão de gênero, né? Que geralmente eu tenho 3 colegas, né? Somos 2 mulheres e um colega que eu trabalho lá na minha escola, aqui na escola aqui no Rio de Janeiro. Aí o professor sempre qualquer coisa que faria ali, é um professor homem, branco e tal, é sempre mais ovacionado e etc e tal. E quando a mulher se coloca, e sobretudo eu, né? Tem um tom de voz, enfim, e racializando essa coisa do meu colocar, era o tempo todo sempre visto como uma grosseria, como uma forma de, nossa, você é uma professora que precisa ter um cuidado para falar com os alunos. Isso era o tempo todo, tanto na zona sul do Rio de Janeiro, que é uma área nobre, quanto numa área mais suburbana e periférica, que agora eu me encontro trabalhando na zona oeste mesmo, que é o local daqui do Rio de Janeiro que eu moro, enfim. Então, assim, eu fiquei pensando, gente, eu acho que é importante o tempo todo esse movimento negro reconhecer, lutar, que é o tempo todo a gente resistindo, lutando, negociando, mas defendendo que muitas mudanças, conforme o Lázaro trouxe nas falas do cercadinho, né, da defesa lá no contexto corporativo que ele trouxe, de que existem essas mudanças, essas ditas transformações, se a gente for comparar 10, 40, indo lá para trás, anos 70, 40, 30 anos atrás, mas ainda há um esvaziamento da nossa identidade que você precisa o tempo todo se negociar e ao mesmo tempo você pensar, caramba, a minha identidade tá posta, eu tô ali, mulher negra, professora, mas o tempo todo eu preciso ficar ali me explicando e eu preciso o tempo todo legitimar. Inclusive isso aconteceu na própria faculdade, de que eu precisei o tempo todo negociar e legitimar de que o rap, dentro desse escopo da cultura hip hop, pode de alguma forma se configurar como um local que produz conhecimento, sim, né? E não sou eu Ruth falando, porque, né, os MCs, os DJs, enfim, antes mesmo lá do dito começo, assim faziam. Então, assim, só o fato de eu precisar ter levado para essa coisa de institucionalizar o rap já foi um suor, foi uma luta, então eu vejo que é um tempo todo aquele cabo de guerra, né? Que é muito parecido com o que Sueli Carneiro traz em um dos livros dela, que ela fala, não sejamos ingênuos, a dita norma, a dita hegemonia não vai ficar sentado de plateia, vendo que, né, percepções indígenas, quilombolas, pretas vão produzindo e vai ficar quieto. Não, vai ser o tempo todo essa negociação e esse cabo de guerra mesmo, a gente mostrar de ter que, às vezes, ter um pé na porta, de, às vezes, precisar também ter um momento de, não, agora eu vou conversar e sentar com você para dizer que isso é tão importante quanto, né, um marxismo, quanto um Foucault. Então, assim, é um processo cansativo, mas, ao mesmo tempo, eu vejo muito, né, pensando nessa coisa da ancestralidade, de que também é importante
para que o nosso amanhã, o nosso futuro, né, pensando nessa ideia de temporal, cronológica, até um pouco colonial mesmo, de passado, presente e futuro, possa, de alguma forma, acessar de um jeito diferente do que os meus avós, meus pais acessaram um tempo atrás ou não acessaram, né? Então, essa ideia do não lugar emergiu muito dessas facetas da colonialidade, sabe? De que a gente está ali, estou ali regendo uma turma, estou ali numa escola, até mesmo que tem um certo renome no Rio de Janeiro, mas assim, que no interno, que na sua, como é que eu posso dizer, nos seus bastidores é um pouco mais do mesmo. Não posso dizer que é mais do mesmo, porque a minha experiência não é padronizada, né? Não quero dizer que é igual para todo mundo, mas pensando nesse conceito não lugar que eu quis destacar no escrito, foi justamente a partir dessas muitas colonialidades. E eu não coloquei no meu referencial teórico, mas um livro que me atravessou bastante, que fez com que eu começasse a fazer aquela salada para transformar na escrita, foi a Ecologia Decolonial, que ele é um autor, se eu não me engano. Eu não sei se ele é do mesmo lugar do Fanon, mas assim, ele trouxe essa questão da ecologia decolonial, contextualizando a questão ambiental, na questão climática, mas que ele trazia uma fala, eu tenho até esse livro aqui, mas enfim, depois eu socializo com vocês, que ele traz uma questão de que a colonialidade ela não perdoa nada e ninguém. Ele não falou com as suas palavras, né? Mas assim, em linhas gerais, a colonialidade ela atravessa, né? É aquela facada que, como se fosse aquilo que a gente chama de bala perdida. Não vai escolher assim, em sua teoria, escolhe. A gente sabe que tem a questão da necropolítica, do epistemicídio, né? Daquele que está posicionado na margem, mas ao mesmo tempo não perdoa. Assim, você está ali sendo professora, pedagoga, mestra, passou por todos os processos conforme a norma diz, né? Mas é que, nesses bastidores, eu preciso estar o tempo todo negociando, o tempo todo barganhando até mesmo a existência ali. Então, é essa coisa, né, de ausência do reconhecimento nos locais acadêmicos. Então, assim, eu acho que a academia, tal como a educação básica, que é onde o meu local de trabalho, ainda precisa realmente negociar, vamos assim, abrir mais ainda para o diálogo para que certas figuras e personas possam se sentir de fato reconhecidas. Eu acho que, de certa forma, foi uma ideia que eu tentei dar conta nos caracteres ali do nosso escrito e pensando também um pouco na minha pesquisa. Eu acho que foi mais nesse local mesmo de constante tentativa e negociações mesmo. Acho que no mais foi isso. Obrigada, gente. Obrigado, Ruth. Parabéns. Nossa, fantástico. Eu achei o livro que tu falou, eu coloquei no chat, verifica se é esse. Tá, perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Aí, gente, quem tiver interesse, viu, já pode ir atrás. Acho que são essas trocas, né, de figurinhas que a gente se perfaz. A próxima pesquisa foi da Larissa, né, falou sobre a valorização docente e responsabilização. E, Larissa, tá aí? Oi, sim. E eu acho que é muito atual, né, você contextualizar e problematizar, né, essa questão da valorização docente e a maneira como ela pode coexistir com mecanismos de responsabilização individual e coletiva, né, assim também como a questão da intensificação do trabalho, e nós sabemos que é um trabalho precarizado, né. E aí, ao analisar a gratificação que você traz por resultados, e eu anotei aqui algo que ficou muito evidenciado, né, que é justamente essa tensão que vai do discurso do mérito, entre o discurso do mérito e a eficiência, que é diferente o mérito de meritocracia, né? Então, acho que considerando essa política de gratificação que você traça, né, por resultados, eu gostaria de saber em que medida ela contribui efetivamente para a valorização docente, ou se ela acaba deslocando para o professor e a professora a responsabilidade por problemas que são estruturais do sistema educacional, né, como a má estrutura em salas de aula, falta de equipamentos tecnológicos para o desenvolvimento de aulas mais didático-pedagógicas. Como que você pensa, visualiza isso, né? Eu vou partir primeiro da resposta pelas 3 outras perguntas que você tinha feito, né?
Pode ser, Samuel? Pode ser, fica à vontade. Você tinha colocado perguntas que muito mexeram comigo, né? O lugar político da pesquisa, como que a interseccionalidade atravessa o meu trabalho, enfim. Então, analisando isso, eu penso que o lugar político da minha pesquisa está justamente problematizar um discurso que costuma aparecer como técnico e neutro, né? Essa política de gratificação por resultados, ela é apresentada como um instrumento de gestão e de valorização profissional, mas a análise do discurso me permite perguntar quais são as racionalidades, quais são as concepções de trabalho e quais as formas de subjetivação são produzidas por essa política. Então, o lugar político da pesquisa que eu faço, está em desnaturalizar aquilo que frequentemente é apresentado apenas como um procedimento administrativo. Em relação à interseccionalidade, eu tenho feito um cuidado metodológico, né, de não dizer que essa é uma pesquisa interseccional, porque ela não foi construída originalmente a partir dessa perspectiva. No entanto, os debates sobre esse tema me faz perceber, me fizeram compreender que a interseccionalidade, ela funciona como uma lente crítica que tensiona o meu próprio objeto, né? Quando os documentos eles falam em desempenho, em meta, em acessibilidade, em eficiência, eles parecem construir um trabalhador que é universal. E a perspectiva interseccional nos lembra que esse trabalhador não existe de forma abstrata, né? As políticas chegam às mulheres, às pessoas negras, pessoas com deficiência, sujeitos inseridos em condições de trabalho de vida muito distintas. Então, mesmo que eu não tenha analisado esses marcadores diretamente, eles impedem que eu leia os efeitos da política como homogêneos, né? E, metodologicamente, isso também produz um deslocamento importante, porque na análise do discurso me ajuda a compreender como determinados sentidos são produzidos e naturalizados nos documentos, né? A interseccionalidade, ela amplia essa leitura ao perguntar sobre quem esses sentidos recaem e quem é invisibilizado quando o discurso constrói um sujeito que aparentemente é universal. Então, eu vejo essas perspectivas muito mais complementares do que concorrentes, né? O lugar político, então, da pesquisa não está em defender ou rejeitar a política de gratificação de resultados, mas em recusar a neutralidade do discurso que a sustenta e tornar visíveis as relações de poder que produzem determinados sentidos sobre o trabalho, a valorização e o mérito, né? Então, talvez a contribuição específica da minha pesquisa seja mostrar que a precarização contemporânea ela não se manifesta apenas nas condições materiais do trabalho, né? Mas né, em estrutura física, sistêmica, mas também nos discursos que definem quem é considerado um bom trabalhador, quem merece reconhecimento, né? E quais são as formas de existência profissional que passam a ser legitimizadas mediante uma política de mérito, de desempenho, que trabalha apenas com resultados quantitativos, né? Todas as metas dessa política é avaliada em percentual, em avaliações nas notas que os alunos tiram, se o servidor apresentou não atestado ao longo do ano, se ele cumpriu uma carga horária X de formação, mesmo que ela, sem avaliar a qualidade, né, porque muitas dessas formações, na verdade, são online, sem um debate, como acontece nesse tipo de espaço que nós estamos aqui agora. Então, sobre a pergunta que você me fez em específico do meu trabalho, a política, os documentos, em momento nenhum, eles avaliam a situação que a escola se encontra, né? Só a situação social ali daquele local. Quem é o público que aquela escola recebe? O público, a comunidade escolar? Quem são os profissionais? Quais são os desafios daquela comunidade, né, naquele local? Lembrando que eu moro aqui no estado de Mato Grosso, a gente, territorialmente, de extensão, maior que muitos países da Europa, né? Então, nós temos quase 600 escolas estaduais em diversas realidades distintas, o que traduz também o que é a realidade da educação brasileira a nível nacional, né? Então, no nosso estado, por ser muito grande territorialmente, nós temos diversas realidades, temos escolas quilombolas, escolas indígenas,
escolas em contextos mais periféricos, outras recebendo públicos de classe média alta. Então, essas políticas, elas em momento nenhum, e é uma característica das políticas neoliberais, elas em momento nenhum avaliam isso. Elas trazem metas, né? O Estado diz que dá condições, né? É prometido material didático, sistema postulado para o professor trabalhar, mas, de novo, apostilas que vieram, né, a partir dessa política de gratificação dos estados, mas apostilas que são unificadas também. É a mesma para todas as escolas, sem considerar as realidades que essas escolas enfrentam. Então, antes, o professor ele tinha uma autonomia com os livros didáticos, hoje ele não tem mais. Vem, através de uma parceria do governo com a FGV, vem sistemas apostolados unificados, no qual o professor é obrigado a trabalhar. Ele não tem mais autonomia de direcionar a sua aula conforme a necessidade daquela comunidade escolar, dos seus estudantes. Então, é uma política neoliberal que parte do princípio da meritocracia, do mérito, do se esforçar, né? Que não respeita as diversidades que há dentro da escola, não existe um espaço democrático. Eu até trouxe ali na minha apresentação para vocês, que chama a atenção que nos documentos dessa política, que já são aí 3 anos, nós estamos no 4º ano de política, em momento nenhum se fala sobre diálogo, sobre participação, sobre gestão democrática, sobre os conselhos escolares. Ela anula todo esse processo que era feito anterior a ela. Então, ela é uma política onde o profissional da educação, e principalmente o professor ele que está dentro da sala de aula, ele se torna apenas um executor, um técnico, né? Que recebe o material e tem que repassar esse material em sala de aula sem ter a autonomia pedagógica que a LDB e que outras leis nos amparam, né? Mesmo a gestão escolar também não tem autonomia, mas ela tem que executar parâmetros, executar procedimentos baseados nessa política, até porque acaba que se cria dentro das escolas um clima onde a gente sabe da desvalorização profissional que existe. Aí eu tenho, no final do ano, um 14º, porque, assim, é como se fosse um 14º. Essa gratificação é paga no final do ano, ela tem quase o dobro do valor de um 13º. Então, cria-se esse ambiente onde a gestão acaba sendo pressionada pelos profissionais a que a escola como um todo atenda mesmo aos critérios da gestão, da GR que a gente fala, né, que é a gratificação de resultados. E é compreensível por parte dos profissionais, porque o governo que implanta essa política nas escolas estaduais aqui no estado, ele já está há 8 anos, né, está terminando esse ano o mandato, e ele não cumpriu com os reajustes salariais. A gente está com uma defasagem que o sindicato calculou em 50% do salário mensal. Então, num ambiente desse, acaba que é uma sobrevivência para o profissional da educação atender esses critérios que é imposto para ele conseguir, no final do ano, ele ter uma condição mais digna, né, ali dentro da sua vida pessoal. Então, há um total deslocamento da responsabilidade do Estado, da Secretaria Estadual de Educação, do poder público, ao deslocamento da responsabilidade dele para o profissional que está em sala de aula, para o profissional que está dentro da escola. Os resultados passam a ser postos como o esforço individual dos profissionais ali, individual e coletivo ao mesmo tempo, sem considerar essas inúmeras realidades que existem dentro da educação brasileira. E, principalmente, sem avaliar se a gente está realmente formando o cidadão, né, o cidadão crítico, que o objetivo principal da educação, né? E a qualidade, ela não traz... Quando eu faço análise de documentos, eu fiz uma análise de palavras. A palavra qualidade, ela não aparece, ou quase não aparece em alguns documentos. Em alguns ela não aparece, em alguns ela ainda aparece, mas qualidade associada à meta. Então, ela se descaracteriza como qualidade, né? Por conta de estar associada a uma métrica. É isso, eu espero ter conseguido responder. Respondeu sim, Vanessa. Obrigado, viu? A próxima pesquisa foi da Bianca,
e ela traçou, né, sobre os desafios e limites da legislação brasileira com relação à proteção dos refugiados climáticos, trazendo aí um tema de enorme atualidade, né, na cena contemporânea, pensando esses limites da legislação brasileira, fazendo referência especificamente às enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul e às secas no Nordeste, ampliando aí esse debate sobre a necessidade de reconhecer juridicamente, né, os refugiados climáticos internos. E vale acrescentar aí algo que eu provoco, né, que quando nós pensamos esses desastres, eles também podem ser provocados, né, os desastres socioambientais, pela ação humana. E aqui no Nordeste, especificamente, eu moro em Sergipe, aqui em Maceió, Alagoas, nós tivemos o resultado, né? Vários bairros sofreram afundamento, né? A partir da exploração do sal-gema pela Braskem, provocando aí afundamento do solo e deslocamento compulsório de milhares de pessoas. E hoje esses bairros são bairros fantasmas, né? Então, esse caso específico, desde a década de 80, que a Universidade Federal de Alagoas vinha falando sobre esses riscos, né? Então, nós temos aí a universidade presente nesse deslocamento entre o institucional e o climático. E aí, algo que a Bianca trouxe, quando ela traz essa questão da seca concentrada principalmente no Nordeste, né? E aí, algo pontual, tá? É interessante fazer esse recorte, ô Bianca. Bianca tá aí, né, gente? Tô falando sozinho. Tô aqui sim. Tá, é interessante fazer esse recorte para o Nordeste, mas trazer que não é, né, todo o Nordeste, obviamente, não são os 9 estados do Nordeste que sofrem seca, né? Sergipe, por exemplo, não existe seca, né? Nós somos aqui do litoral do Nordeste, mas o semiárido, a concentração de seca até hoje realmente fica no semiárido, abrangendo aí partes da Bahia, Pernambuco, Ceará. E aí a pergunta que eu faço, né, que eu tento assim incorporar a sua apresentação, é pensar, né, se a sua pesquisa futuramente, né, como você bem trouxe, que é uma pesquisa de PIBIC, não é? Isso. Do Programa de Iniciação de Bolsa de Iniciação Científica, se essa pesquisa ela pretende incorporar também esses deslocamentos provocados pelos desastres socioambientais de origem antrópica, né, como o caso de Maceió, que é justamente essa força provocada pela irresponsabilidade humana, literalmente, né? Ou se esse foco vai permanecer realmente restrito aos eventos decorrentes das mudanças climáticas. E tá tudo bem permanecer, né? Mas só uma provocação mesmo, né? Se vocês pretendem dar outro direcionamento, ou complementar um direcionamento com relação aos desastres de origem antrópica, ou se vai ficar apenas na mudança climática. E pensando que isso poderia ampliar, né, a discussão sobre a responsabilidade do Estado e das empresas, principalmente, a exemplo da Braskem, como eu trouxe, né, na proteção dessas populações deslocadas. Eu, para ser sincera, eu não tinha conhecimento sobre esse acontecido. Só um momento, Bianca, João. Desculpa interromper, é que a Antônia disse que precisava sair. Eu gostaria de pedir a todos, antes dela sair, que a gente pudesse tirar uma foto, todo mundo com as câmeras abertas, para a Sim. gente poder Só registrar um esse momento, momento. Bianca. Se todo mundo puder abrir as câmeras, que eu tiro a foto, aí a gente prossegue. Larissa? Tá, tudo bem, eu vou tirar a foto, todo mundo sorrindo. Prontinho, muito obrigado. Pode continuar, Bianca. Então, eu não tinha conhecimento sobre esse ocorrido. Inicialmente, a intenção do artigo é focar só realmente nesses eventos climáticos.
Só que eu acho também que seria super interessante fazer essa outra abordagem, talvez até num outro artigo, para falar de responsabilidade civil das empresas. Porque realmente não era um intuito Uma futura e... dissertação de mestrado, né? Já Oi? provocando aí. Ou numa futura dissertação de mestrado, inclusive. Pois é, eu estou terminando a Talvez tenha faculdade, é mais uma coisa de se chão. pensar. Mas realmente é interessantíssimo falar sobre isso, ainda mais agora que está acontecendo tanto isso. Eu sinto que as pessoas banalizam muito as discussões climáticas, e aí, quando acontece a tragédia climática, que eles querem falar sobre, né? Mas aí só tem as atitudes emergenciais, não tem uma coisa para prevenir, para tratar com as empresas antes. Então, eu acho que é importantíssimo fazer pesquisas sobre essa temática. O meu artigo na faculdade é limitado de 15 a 20 páginas. Então, eu acredito que eu não consigo fazer essa outra abordagem, porque não vai caber. Mas realmente é um tópico muito interessante para uma futura pesquisa. É de se pensar assim. Parabéns. Eu penso que, por exemplo, prevenção, quando você pensa em prevenção, né, nós esperamos algo muito institucionalizado. Então, por exemplo, esse cara de Maceió, a UFAL, desde a década de 80, que vinha com estudos, com comprovação científica. Só que nós estamos vivendo uma era, né, principalmente pós-contexto pandêmico, que a ciência ela está sendo questionada a todos os momentos, né, em todos os espaços, inclusive de espaços institucionais e governamentais. Então, nós sabemos que as universidades ela têm esse papel fundamental nessas abordagens, nesses estudos, de mensurar e prever acontecimentos, isso é capaz, né? Tanto que, olha aí o resultado, né? Com relação a Maceió. Mas eu espero que você dê continuidade sim, tá? Boa sorte. Alguma Obrigada, coisa que tem que falar, Bianca? obrigada. Sem perguntas? Ok. Então vamos para a nossa última apresentação, que foi do Lázaro, né? O Lázaro ele trouxe a perspectiva da diversidade de cercadinho e interseccionalidade, pensando aí o que dizem trabalhadoras pretas sobre a implementação de política de diversidade, equidade e inclusão. E primeiramente, Lázaro, eu gostaria de saber se essa ferramenta, pode se colocar assim, ferramenta analítica, né, se foi tu que elaborou, né, que eu achei muito interessante. Eu já estava curiando aqui o seu LinkedIn, então eu vi que você colocou lá também. Em que momento você se deparou com com a diversidade de ser cercadinho, né, no seu contexto de trabalho profissional? Pensando que essa contribuição ela é muito importante, né, deslocando o debate sobre diversidade, equidade e inclusão, justamente por pensar que o plano institucional ele prevê, né, e tem que prever a experiência concreta de trabalhadoras pretas, considerando aí tanto o aporte interseccional e trazendo um pouco do que acho que foi a Larissa que comentou, por mais que a interseccionalidade não seja a perspectiva de análise-chave, ela pode sim atravessar outras perspectivas, né, ela pode dialogar com outros direcionamentos. Mas aí, minha pergunta é justamente a partir das narrativas, né, das trabalhadoras que tu tens contato, como que as políticas de diversidade têm produzido mudanças estruturais nessas relações de trabalho, né, ou se elas ainda permanecem mais próximas de uma lógica institucional, de gestão neoliberal, por exemplo, com relação à imagem e reputação das organizações. E nós sabemos que tem uma maior preocupação com relação a isso, mas também nós temos leis que especificam a presença dessas discussões no âmbito empresarial também, né, corporativo. Pessoal, eu estou num espaço que tem um pouquinho de barulho, que talvez vocês ouçam, mas vamos lá, a questão da Ótimo. diversidade de cercadinho. Quando cheguei a essa questão, eu trabalhava numa área de responsabilidade social de uma empresa, eu fazia palestras, e aí tem uma imagem que é muito comum, que é a galera que trabalha com isso, são 4 fases, são 4 esferas, como aquela que eu tinha colocado na imagem da diversidade de cercadinho, uma de exclusão, outra de integração, uma de inclusão e outra de integração, alguma coisa nesse sentido, que aí
tinha aqueles círculozinhos que eu coloquei na imagem da diversidade cercadinho, e uma era pessoas completamente excluídas, a outra pessoas na segregação, pessoas que faziam um gueto, mas não estavam no círculo principal junto com as demais. Na integração, essas pessoas passavam a fazer parte desse círculo principal, mas estavam ainda assim separadas das demais. E na inclusão é como se todo mundo fizesse parte dali do mesmo espaço, né? Todas as bolinhas fizessem parte do mesmo espaço. E aí eu peguei e falei assim, cara, não, mas por mais que a gente trabalhe com essa questão da diversidade, equidade e inclusão, eu ainda percebo que no centro desses círculos, as pessoas que ocupam ainda são as mesmas. Ou seja, eu digo que é um tipo de inclusão, as pessoas de fato estão entrando, então quando as minhas entrevistadas, elas dizem que a vida delas está sendo afetada pelas políticas de equidade e inclusão, elas estão, é fato. A gente percebe que essas pessoas estão lá. A gente percebe que, eventualmente, sei lá, eu tenho uma gerente, eu tenho uma diretora que é uma mulher preta. Eventualmente, eu tenho políticas de aceleração de carreira para lideranças negras. Eu tenho isso tudo. E isso tudo é um fato, né? Quando eu falei sobre a questão da pressa, o que se coloca a gente não correr o risco de achar que, tendo essas políticas e de que, de fato, as pessoas estão lá e que, de fato, eu tenho uma diretoria eventualmente ocupada por mulheres, que eu tenho mentoria para pessoas pretas, para achar que isso tudo é o suficiente. Então, e que isso é o suficiente dentro do tempo de que essas pessoas determinam que seja o suficiente. Então, assim, a figura do token, que eu tenho, às vezes, uma pessoa que pode ser a representante de toda uma negritude dentro da empresa, e a empresa pegar e falar assim, não, mas olha, nós temos uma diretora preta dentro da empresa. Essa questão do estrutural, Clóvis Moura fala, essa pessoa, ela não vai provocar as mudanças estruturais ali, muito provavelmente ela vai atuar como uma executiva branca, inclusive. Por quê? Não porque ela queira atuar como executiva branca, mas porque toda a estrutura da empresa está alicerçada ou está desenhada para que as atuações dela, concretamente, não sejam tão impactantes ao ponto de revolucionar aquela empresa racialmente. Então, assim, há de se reconhecer que existe algum tipo de avanço, há de se reconhecer que existe, sim, maior ingresso, que a gente está ocupando determinados espaços e tudo mais. Mas aí, isso é o alicerce da dissertação também que eu escrevi. Na medida em que a gente tem isso tudo relacionado à questão do capitalismo, não adianta achar que o capitalismo, sendo baseado no racismo, a gente vai ter mudanças estruturais. Ou não adianta achar, e aí não sendo pessimista, que uma vez que não se rompa um, não se rompa o outro. Enquanto houver um, vai haver o outro. E aí, por mais que eu tenha políticas de diversidade, elas ainda estão dentro de um contexto capitalista. E as pessoas que são ocupantes desses espaços e as pessoas que concedem esses espaços, elas ainda assim são as maiores beneficiadas pelos privilégios que elas já têm. Então, eu costumo falar muito algo no sentido de você não vai ver o executivo de uma empresa falando assim, peraí, deixa eu sair do meu lugar aqui, ou deixa eu sair do lugar que meu filho provavelmente teria, para eu colocar uma pessoa preta no lugar voluntariamente. Isso não vai acontecer. E aí a diversidade cercadinho, né, não deu para mostrar ali na apresentação de uma maneira tão detalhada, ela é de cercadinho porque não é uma linha fixa, não é uma linha que impede você de chegar lá, não é uma linha, não é um limite. Ela é tracejada, mas ela é tracejada por quê? Porque ela diz assim, não, você pode chegar lá, você pode ter essa possibilidade, você vai fazer... É uma parada tácita. Mas quando as pessoas vão, de fato, ocupar esse espaço, elas não conseguem ocupar, porque tem uma série de coisas que não permitem. Então, fica sempre numa coisa do discurso, das possibilidades, mas as pessoas que estão concretamente no centro do poder, elas permanecem a mesma. E aí eu não vejo perspectiva de uma mudança nesse sentido, porque a menos que o capitalismo mude de uma maneira muito significativa, essas pessoas vão continuar lá. Lázaro, interessante que o doutor traz essa garantia da presença, né, das políticas de diversidade, equidade e inclusão, e de fato, né, eu percebo que elas ampliam o acesso de grupos historicamente marginalizados às organizações, mas os detêm justamente nesse não lugar.
né, um pouco do que a colega trouxe. Que é um pouco também do que nós discutimos na questão surda, que até hoje, no mercado de trabalho formal, as pessoas surdas são colocadas em cargos subalternos, não são colocados em cargos de chefia, mesmo com formação, especialistas na área, não são colocados. E aí, pelo que eu entendi, que tu trouxe, é também isso que essas pessoas historicamente marginalizadas são colocadas por conta das políticas de diversidade, equidade e inclusão nas empresas, mas em espaços operacionais. Muito dificilmente, né, em cargos de gestão que, ou majoritariamente, aí são ocupados pela branquitude. Então, acho interessante, né, essa reflexão que produz essa perspectiva de luta por ascensão e tomada de poder mesmo, né? Eu acho que não é algo mais... Já avançamos nessa perspectiva dialógica, mas é algo realmente de tomada de poder, que muitas vezes são frustradas pela permanência dessas desigualdades nas empresas e nas corporações. Mas parabéns, Lázaro, viu? Obrigado. A gente para Lázaro. Não, muito obrigado. Então, é isso, eu acho que ao longo dessas apresentações, né, foi possível perceber que, embora os objetos de pesquisa sejam um pouco distintos, né, com relação às áreas, a interseccionalidade, que é o nosso eixo central, a nossa espinha dorsal do evento, se perfez, né, presente em todos os trabalhos, em todas as pesquisas. Então, as discussões tanto sobre escrevivência, colonialidade, o aspecto o pensar o não lugar, né, a valorização docente, os deslocamentos climáticos e as políticas de diversidade evidenciam que a interseccionalidade ela não constitui apenas esse referencial teórico, né, que foi apresentado, mas justamente uma ferramenta analítica e política capaz de revelar as múltiplas engrenagens que sustentam a precarização do viver frente aí às contradições do modo de produção capitalista. E aí, por fim, né, o nosso GT, ele demonstra que esse avesso ao capital não se manifesta apenas na exploração econômica. Então, ele vai se manifestar também numa dimensão de raça, de classe, de território, de corporalidade. E, ao mesmo tempo, todas as pesquisas aqui apresentadas, elas reafirmaram, né, que há um outro movimento, que é também das resistências. Então, resistem as escrevivências, as epistemologias do Sul, a própria interseccionalidade, né, e essa desobediência, como foi colocado, epistêmica. Então, eu agradeço, né, parabenizar a todos e a todas, os pesquisadores e pesquisadoras que se fizeram presentes, que contribuíram com suas pesquisas, pela qualidade dos trabalhos apresentados, também pelo rigor metodológico, e agradeço também, né, de maneira especial, nosso monitor João Lucas, pelo apoio técnico e pela parceria na condução das atividades, bem como a coordenação do primeiro Encontro Nacional de Estudos Interseccionais. E, por fim, parafraseando aí a Lélia Gonzalez, né, a gente não nasce pesquisador, pesquisadora, torna-se pesquisador, pesquisadora, e esse movimento é um movimento de constante inflexão, evolução, de tomada de poder na academia, inclusive. Né? Então, que nós possamos aí ampliar essas conquistas também no campo da ciência, produzindo conhecimentos comprometidos, né, com os direitos humanos, com a justiça social, com a justiça racial e com a transformação de estruturas que ainda produzem desigualdade, né, exclusão. Então, muito obrigado pela presença de todos, todas e todes, pelas contribuições e pelos diálogos. Então, eu desejo aí um excelente restante de tarde, início de noite, né, a todos, todas e todes. Até os próximos eventos, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau, Samuel. Muito obrigado. Tchau, João. Pode parar a gravação, viu? Obrigado. Tchau, tchau.